Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da WEG, de ticker WEG3, uma empresa do setor industrial e uma das queridinhas dos investidores brasileiros, e uma das empresas mais inovadoras do Brasil, sendo que aproximadamente 50% das suas receitas vem de produtos criados pela sua empresa nos últimos 5 anos. Inovação pura. Então vamos embora, vamos para a análise, sem enrolação. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. Vamos dividir essa análise em 5 indicadores, os de valuation, de endividamento, de eficiência, de rentabilidade e de crescimento. Antes de iniciar os indicadores, vamos falar algumas informações da WEG, começando com o Free Float, que é quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação no mercado para nós investidores podermos comprar. A WEG apresenta um Free Float de 35,38%, ou seja, 35,38% das ações da empresa estão em livre negociação na Bolsa de Valores. Agora falaremos do Tag Along, que indica pra gente o grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. É bom fazer uma explicação rápida que existem 3 tipos de ações, as ações ON, as PN e as Units. As ON terminam seu ticker em 3 e te dão direito ao voto na Assembleia. As PN terminam em 4 e te dão preferência na distribuição de dividendos. E as Units são um conjunto de ações ON e PN. O ideal para todas as empresas é que ela tenha um Tag Along de 100%, tanto para as ações ON quanto para as PN. A WEG é uma das empresas que apresenta um Tag Along de 100%. Vamos avaliar agora o histórico de preço da empresa. Sabemos que há pouco tempo as ações da WEG se desdobraram. Elas passaram de uma ação que custava R$ 70 aproximadamente para 2 ações que custavam aproximadamente R$ 35. Então, todas as avaliações que fizermos aqui serão proporcionais aos preços atuais. O preço da ação da WEG no dia de hoje está em R$ 34,20. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Ao avaliarmos o histórico de preço, percebemos que a WEG já superou seu preço de antes da crise de 2020, que era de R$ 24,60 em fevereiro. No auge da crise, em março de 2020, a ação chegou a custar R$ 13,38. Que oportunidade! Após o pior momento da crise, a empresa apresentou um crescimento espetacular, chegando a 45,88% em janeiro de 2021. Vemos que desde essa data, a ação já se desvalorizou aproximadamente 25%. Iniciaremos agora a análise dos indicadores de valuation, começando pelo Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído em juros sobre capital próprio e dividendos ao acionista. O Dividend Yield das ações da WEG hoje está em 0,91%, bem abaixo da média das ações do Bovespa, que é de 3,5%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a WEG distribuiu aproximadamente 30 centavos por ação. É importante dizer que a WEG é uma empresa que está em pleno crescimento e utiliza grande parte dos seus lucros para reinvestimento interno e aquisição de outras pequenas empresas para expansão do seu negócio. A WEG é uma das empresas que mais investe em tecnologia própria e aquisição de pequenas empresas de tecnologia. Temos que levar em conta que essa expansão e esse crescimento levaram a empresa a se valorizar 496% nos últimos 5 anos. Veremos agora o gráfico de histórico do Dividend Yield. Olhando o gráfico, conseguimos notar que a relação entre o preço da empresa e quanto ela distribui vem caindo bastante nos últimos 10 anos, sendo que ela distribuiu em 2011 3,03% e hoje está em 0,9%. Isso se deve provavelmente pelo grande crescimento do preço da ação e não pela diminuição dos valores distribuídos em proventos. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa para ver se comprova o item anterior. Lembrando que proventos são a soma dos valores absolutos de juros sobre o capital próprios e dividendos. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos notar que desde 2007 a empresa vem distribuindo proventos sem interrupção. Vemos também que a WEG vem aumentando a distribuição de proventos ano a ano, tendo distribuído em 2007 3 centavos por ação e em 2020 21 centavos por ação. Para complementar a análise do Dividend Yield, vamos avaliar agora o Dividend Payout, que são quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, indicando que a sua distribuição seria sustentável. Ao avaliarmos o gráfico do payout, conseguimos ver que desde 2006 até 2020, a empresa tem uma variação de aproximadamente 10%, sendo seu menor indicador 45,50% e seu maior 55,20%. Se repararmos, sua média histórica é de 51,10%, ou seja, aproximadamente 49% dos seus lucros continua na empresa para reinvestimento e aquisição de pequenas empresas para desenvolvimento interno. No ano de 2021, a empresa está distribuindo 9,98%, mas teremos uma posição consolidada no final desse ano. Continuando com os indicadores de valuation, falaremos agora sobre o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação e o seu lucro. Indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar pra gente em lucros e que nós investimos nela. Lembrando que é em lucros, não em dividendos. Não é o que vai voltar pra gente em dividendos, e sim o que a empresa lucra. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15. Hoje, o P sobre L da WEG está em 53,86%, que é considerado bem alto. Esse é um dos maiores motivos aos quais os investidores tendem a não comprar as ações da empresa.
Mas é importante dizer que nenhum indicador deve ser avaliado de forma isolada, sendo necessário avaliar o conjunto dos indicadores, o mercado atual e como ele se posiciona no seu setor. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do P sobre L. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que com o aumento do preço durante os anos, o P sobre L também aumentou proporcionalmente. Ou seja, o crescimento do preço da ação da empresa superou o crescimento de seus lucros, tornando a WEG uma empresa um pouco arriscada para alguns investidores mais conservadores. Notamos que com a queda do preço nos últimos meses, o indicador passou de 67,9 para 54,13, tornando-se um pouco menos assustadora. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. É importante lembrar a todos que um P sobre VP igual a 1 significa que ele estaria pagando pela ação equivalente ao valor do patrimônio da empresa. O ideal para esse indicador é que ele não seja maior do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da WEG está em 11,99, muito acima do ideal para uma empresa barata. Então vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do P sobre VP. Vemos no gráfico que, assim como o PL, o indicador veio em crescimento desde 2011, apresentando uma leve queda de 2020 para 2021. Vamos ficar de olho nos próximos trimestres para saber se os resultados do primeiro trimestre, vindo positivos como vieram, o mercado irá responder com compra ou venda do ativo. Como os resultados vieram positivos, o mais comum seria que a precificação do ativo subisse. Porém, como o preço do ativo já estava esticado, pode ser que alguns investidores acreditem que os resultados atuais não foram suficientes para bancar o preço do ativo atual. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas e outros conteúdos muito importantes para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós, que para você demora só 1 segundo, para a gente vale muito. Ajude a fazer o nosso canal crescer. Você faz a diferença. Iniciaremos agora os indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre as dívidas da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele não passe de 1, indicando que as dívidas da empresa não superam o valor patrimonial. Hoje, o indicador está em menos 0,18, mostrando que a empresa tem total controle sobre o seu endividamento. Esse indicador sendo negativo informa que a sua dívida líquida também é negativa, ou seja, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que valor de dívida. Vamos ver agora o seu gráfico de histórico. Conseguimos ver no histórico que houve uma pequena oscilação no indicador, mas sempre ficando dentro dos padrões ideais para um endividamento saudável, pois sempre foi abaixo de 1. Vemos também que a partir de 2018 houve uma grande diminuição do indicador, provavelmente por um aumento da geração de caixa ou uma diminuição de suas dívidas. Hoje, o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de menos 0,03, ou seja, sua média é negativa. Então, no geral, sempre teve mais geração de caixa do que dívidas. Falaremos agora sobre a dívida líquida sobre o EBITDA, que indica pra gente em quanto tempo a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela mantivesse o pagamento com o EBITDA inteiro e o EBITDA continuasse prolongando nos próximos anos. Para quem não sabe, o EBITDA da empresa são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal é que esse indicador esteja abaixo de 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje, o indicador está em menos 0,58, assim como no item anterior, por ser negativo, indica que tem mais caixa do que dívidas. Outro indicador de endividamento importante são os passivos sobre ativos, que indicam uma relação entre os passivos e os ativos da empresa. Se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. E é claro que a gente vai querer um indicador menor do que 1. Hoje, 0,42 mostra que o valor dos passivos equivale a 42% do valor dos ativos. Muito bom mesmo. Vamos dar uma olhada agora no histórico para ver se sempre foi assim. Notamos que o indicador oscila muito pouco ao longo dos anos, estando em 2008 a 0,55 e em 2020 a 0,40, melhorando sua proporção entre os passivos e os ativos. Hoje o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de 0,51. Vemos também que o indicador nunca esteve acima de 1, ou seja, a WEG sempre possuiu mais ativos do que passivos. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas no curto prazo, sendo ele ativo circulante sobre passivo circulante. O ativo circulante são os ativos atuais e a serem recebidos nos próximos 12 meses, e os passivos circulantes são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é uma liquidez corrente acima de 1, indicando que os passivos dos próximos 12 meses seriam pagos com os ativos dos próximos 12 meses. Hoje encontra-se em 2,06, extremamente positivo. Agora vamos ver se isso é pontual ou não no seu gráfico de histórico. Podemos perceber no gráfico uma certa oscilação, mas em níveis muito positivos, estando sempre acima de 2. Hoje, a WEG apresenta um indicador de liquidez corrente um pouco abaixo de sua média histórica, que é de 2,59. É importante notar que houve queda nos últimos 3 anos consecutivos.
Vamos ficar de olho para ver se essa queda continua nos próximos anos. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da Eletrobras. Está no card aqui em cima e eu também vou deixar o link nos comentários. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá. Vai ser muito bom se você gosta de dividendos. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, começando com a margem EBIT, uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. Lembrando que o EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT informa pra gente a lucratividade operacional da empresa e o crescimento da sua eficiência produtiva. O ideal é uma margem EBIT acima de 10%. Hoje está em 16,94%, positivamente acima do ideal. Mais uma vez, vamos olhar o gráfico. Conseguimos notar no gráfico pouca oscilação no indicador. Notamos também que desde 2016 a margem EBIT da empresa vem crescendo, um sinal muito positivo de boa gestão. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 14,04%. Agora falaremos sobre a margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos investidores por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. O indicador é encontrado se dividirmos o lucro líquido da empresa pela receita líquida. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, a margem líquida da WEG está em 14,15%, muito bom mesmo. Agora vamos dar uma olhada na sua variação ao longo do tempo. Assim como os indicadores anteriores, conseguimos ver pouca variação na margem líquida da WEG, sendo que a partir de 2018 percebemos um crescimento muito positivo de indicador. Hoje, a margem líquida está acima da sua média histórica, que é de 12,17%. Outra coisa importante de se notar no gráfico é que o indicador sempre esteve acima de 10%. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação do lucro líquido com o patrimônio líquido da empresa. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%, indicando que o lucro da empresa representa 10% do valor do patrimônio da empresa. Hoje, o ROI está em 22,25%, muito bom sinal se pensarmos no tamanho da WEG. Vamos avaliar agora o gráfico de histórico do ROI. Percebemos no gráfico uma oscilação positiva, com crescimentos maiores do que quedas. Vemos também que a partir de 2017 houve um crescimento bem acima do normal, estando hoje acima de sua média histórica de 18,02%. Importante notar também que o ROI da WEG nunca esteve abaixo de 15%. O segundo indicador de rentabilidade que vamos falar aqui é sobre o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Ele indica a rentabilidade da empresa com relação a todo o capital investido, inclusive suas dívidas. O ideal desse indicador também é acima de 10%. Hoje, a WEG apresenta um ROIC de 19,68%, muito acima do ideal. Vamos para o gráfico. Conseguimos perceber no gráfico do ROIC que existe crescimento constante desde 2016, mas conseguimos notar que o indicador só ficou acima de 10% a partir do ano de 2018. Para finalizar os grupos de indicadores, falaremos dos de crescimento, começando com o CAGR das receitas da WEG, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 12,35%, ou seja, suas receitas estão crescendo acima do esperado. Vamos ver se esse crescimento foi constante ou não. Notamos no gráfico que as receitas da WEG vêm em crescimento desde 2013, sendo que em alguns anos cresce muito e em outros menos, mas nunca deixa de apresentar crescimento. Percebemos também que com o ano de crise em 2020, a média de crescimento das receitas aumentou, uma informação importante quando se trata de gestão de crise. Com isso, a gente pode dizer que a WEG foi uma das empresas que passou muito bem pelo ano de 2020. Agora vamos analisar o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos. Que assim como o indicador anterior, indica pra gente a média ponderada do crescimento, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 5%. Hoje, o crescimento dos lucros da empresa está em 15,05%. Acho que a gente não precisa nem falar, né, se é positivo ou negativo. Então vamos pro gráfico. Ao avaliarmos o gráfico de histórico do indicador, percebemos bastante oscilação, variando entre 8,07% até 16,92%. Porém, percebemos que o indicador sempre esteve acima de 5%, um sinal de consistência no crescimento dos lucros. Importante dizer também que a média do crescimento dos lucros da WEG cresceu no ano da crise de 2020, mostrando um excelente trabalho da gestão da empresa. Então diz aí nos comentários, você acha a WEG uma empresa boa ou ruim? Se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente te ajudou, então deixa o seu like pra gente e inscreva-se no canal, a gente precisa muito da sua ajuda. Agora vamos fazer uma breve conclusão sobre a análise dos indicadores da WEG. Avaliando o contexto geral dos indicadores fundamentalistas da WEG, a gente pode notar que ela é uma empresa de altíssimo nível e altíssimo crescimento. Porém, existe a possibilidade dela estar precificada um pouco acima do indicado para os resultados operacionais de hoje. Mas a gente sabe que é muito comum o mercado pagar hoje uma previsão otimista dos resultados futuros. Mas olha, a WEG vem contradizendo todos os indicadores de valuation, pelo menos nesses últimos anos, mostrando que uma empresa com P sobre L e P sobre VP altos
pode sim continuar crescendo. A gente viu nos últimos meses uma desvalorização do ativo, mas não percebemos uma depreciação nos resultados operacionais da empresa, sendo também que seus indicadores continuam cada vez melhores. Temos sempre que lembrar que o mercado no curto prazo não é racional, mas que no longo prazo ele tende a convergir para o preço certo do ativo. Então deixa aqui nos comentários, você compraria as ações da WEG hoje ou esperaria para ver se ela vai cair mais? Importante dizer que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo. Então diz pra gente agora nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que a gente faça uma análise como essa. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!